Quero convidar que você possa abrir comigo a palavra do Senhor no Evangelho de João, capítulo 20. Eu vou estar lendo tão somente os versos 19 a 23. Evangelho de João, capítulo 20, versos 19 a 23. E assim nos diz a palavra do Senhor. Ao cair da tarde naquele dia, o primeiro dia da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isso, lhes mostrou as mãos e ao lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoardes os pecados, ser-lhe-ão perdoados. Se lhos retiverdes, serão retidos. Vamos orar. Te louvo a Deus pelo privilégio de nos encontrarmos juntos aqui neste lugar. Pai amado, crendo que não é simplesmente um ajuntamento humano, mas é onde o Senhor no nosso meio, o Senhor que habita em nós, nos proporciona, Pai, um vislumbre daquilo que teremos na eternidade, da Tua presença, como comunidade santa, como a Tua igreja resgatada. E agora, ó Deus, que o Senhor possa continuar a ministrar ao nosso coração, como o Senhor já o vem fazendo desde essa manhã. Que o Senhor fale a cada um de nós, construindo, edificando, arrancando o que for necessário, indo além das palavras. É o que eu te clamo em o nome e para a glória de Jesus. Amém. Creio que talvez, há muitas perguntas que a gente sempre faz a respeito da nossa própria vida, mas uma das perguntas que eu acho que inquieta muito, a alma humana, e não somente, o filósofo secular, mas até mesmo o cristão mais fervoroso, ele sempre vai um dia, um momento da vida, fazer um questionamento, Qual que é o propósito da minha vida? O porquê que eu existo, o porquê que eu estou ainda aqui na terra? Eu creio que sim, essa é uma pergunta que tem que ser feita. E muitos, na verdade, ficam a vida toda tentando descobrir qual que é o seu propósito. Porque normalmente tem na mente de alguma coisa muito grandiosa, nesse sentido humano, pensando, do que Deus vai fazer, o que Ele vai construir. E nesse sentimento, muitas vezes ele perde de vivenciar aquilo que Deus está fazendo no dia a dia da nossa vida. E muitas vezes nós tomamos algumas coisas que são extremamente importantes para nós como cristãos. E nesse afã de descobrir, falar assim, esse é o meu propósito de vida, muitas vezes a gente acaba errando um pouquinho na dose, não por fazermos algo errado, mas por não perceber que Deus tem algo que é muito maior do que simplesmente o que nós fazemos. Muitas vezes nós encaramos, esse nosso propósito de vida como a santificação. E é importante a santificação ou não? Diz a palavra, santificai-vos, porque é importante para que possamos ver a Deus, para que a gente possa desfrutar das coisas de Deus. E esse manter-se incontaminado do mundo, isso é santificação, é extremamente importante. Aonde a gente vai olhar para dentro do nosso coração e procurar viver uma vida segundo o coração de Deus. No entanto, aquilo que parece ser tão santo, muitas vezes pode se tornar uma busca muito isolada, aonde a minha busca simplesmente é por uma perfeição moral. Então eu vou ficar tentando fazer tudo certinho, e o meu propósito de vida é como se eu tivesse que me aperfeiçoar tanto para Deus me aceitar. E muitas vezes o problema é que eu acabo criando um bunker da fé, em que eu estou ali naquele meu isolamento, procurando viver de uma forma santa, e é importante viver em santidade, mas muitas vezes reduz a nossa, vamos dizer assim, esse propósito de vida a simplesmente uma lista de regras do que eu posso e o que eu não posso fazer. Uma outra coisa que muitas vezes também toma o nosso coração, e eu falo, como alguém que trabalha com missão, é importantíssimo o evangelismo. É importante falar do amor de Deus ou não é? Testemunhar da graça de Deus é extremamente importante. E, sabe, você poder testemunhar, mostrar e ser
alguém que abre a boca, não simplesmente vive o amor de Deus, mas você falar de Cristo para as pessoas é extremamente importante. No entanto, muitas vezes a gente acaba, sem perceber, criando como um propósito de vida que eu tenho que falar, e às vezes acaba se tornando alguma coisa como se eu tivesse que construir alguma coisa, como se eu tivesse que produzir algo. Gente, Deus não tem uma cadernetinha para falar assim: olha, quantas pessoas você salvou? Eu não salvo ninguém. Você também não? Quem salva é quem? É Cristo, é o Espírito de Deus que vai tocar. E é importante que eu tenha esse desejo de falar do amor de Deus, mas muitas vezes eu fico com aquela mentalidade porque eu tenho que falar como se o fruto, né, que o Senhor gera são conversões, e Ele é um dos frutos. E aí muitas vezes o problema é que eu acabo achando que Deus vai fazer uma conta ali do como que vai ser no último dia. Alguma outra pessoa pode tentar observar o seguinte: não, meu propósito é eu usar tudo que Deus me deu para glorificar Ele. Então eu vou fazer o meu trabalho da melhor maneira, sabe? Eu vou ser um bom profissional. É importante isso. O cristão tem que trabalhar muito bem, tem que ser honrado, é importante isso. Mas muitas vezes o que acontece? Muitas vezes nós focamos tanto naquele trabalho que a gente faz, e vivendo em um mundo de hoje, em que essa questão do coaching modernizado, que tenta, né, fazer com que o propósito de vida seja simplesmente aquilo que eu acho que eu posso também construir, e eu acabo focando muito no eu, muito em mim, e sem perceber aquilo que poderia ser para a glória de Deus, usando a minha profissão e os meus talentos, se tornam algo simplesmente para que eu possa me engrandecer. Outros ainda, isso talvez não tanto no nosso tempo, mas o momento foi mais complicado, a questão de a gente ser um instrumento de Deus para transformar o mundo. Vivemos em um mundo de injustiça, não é verdade? Um mundo de degradação. Então o meu papel, o nosso papel é transformar o mundo. Tem que acontecer isso ou não? A palavra fala que nós somos sal da terra e luz do mundo. Se a gente estiver em um lugar e não trazer transformação, existe um problema. Mas o negócio fica mais complicado quando eu acho que a minha luta é só a busca de justiça. Na história, teve gente que pegou em arma para tentar defender, vamos dizer assim, a Deus nessa justiça. E muitas vezes nessa busca, a gente acaba querendo uma transformação de fora para dentro. Como se eu tivesse que mudar a sociedade, mudar a maneira das pessoas agirem, sem perceber que a mudança verdadeira só acontece de dentro para fora. Ou seja, a presença de Deus dentro do coração. E simplesmente, né, nós não podemos trocar a questão do ser servo pelo poder. Mas aí a gente vai perguntar, né, dentro disso tudo, o que Deus espera da gente? O que Deus espera de nós como igreja? Eu creio que todas essas tentativas, elas não capturam totalmente, existem outras, tá? Mas elas não capturam o total daquilo que Deus espera de nós, como sendo propósito de vida. E é por isso que eu queria falar com vocês sobre algo que está no coração de Deus, que Ele nos chama a ser uma igreja que vai além dos muros. O chamado de Deus como propósito não é só o que a gente faz aqui dentro desse lugar, mas é o olhar de Deus, é para uma igreja que entende que Deus a chamou para fazer diferença. E eu e você somos colocados em situações, e é nessas situações que o propósito de Deus vai se manifestar nas nossas vidas. E é justamente nesse contexto é que a gente vai tentar avaliar tudo quanto Deus tem feito, não apenas naquilo que eu possa fazer. O chamado de Deus não é para que eu faça algo, mas é para que eu viva aquilo de Deus na minha vida. Deus, como eu já disse, Ele não tem uma série de coisas que Ele exige para que eu seja aceito. Eu e você já fomos aceitos por Ele, amém? O fato de estarmos aqui, Deus nos ama com todas as nossas imperfeições, mas Ele deseja que a gente mude, sim ou não? Ele deseja, mas aí a gente vai começar a tentar perceber, e esse texto vai nos auxiliar nessa manhã, naquilo que Deus tem para mim e para a sua vida. A gente vai, né, com certeza, não tem como a gente... Eu já vou dar o spoiler do final da pregação, né? A pergunta número 1 do breve catecismo, vocês se lembram? Qual é o fim, né, principal do homem? Vocês se lembram o que é? Louvar,
glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. O propósito maior de Deus para a nossa vida é a glória de Deus. Não existe outro propósito. De tudo que a gente possa fazer, de tudo que você possa construir, o máximo de tudo é vivermos para a glória de Deus. Não apenas o fazer algo. O próprio Senhor Jesus já disse, né, que a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai, a vontade daquele que me enviou. Por isso a gente vai olhar um pouquinho para esse momento, que é justamente quando o Senhor Jesus, ele toma uma igreja em um momento delicado e fala assim: olha, eu quero que vocês entendam, esse é o caminho, vocês vão por aqui, é isso que eu quero de vocês. E o trabalhar tão simples em um texto tão pequeno, ele nos mostra o que Deus faz para que eu possa desenvolver o meu chamado, para que eu entenda a direção e para que eu saiba que realmente eu estou caminhando agradando o coração de Deus. Por isso, a gente não tem como não olhar para essa presença santa de Deus e perceber de que existe algo que eu só posso cumprir o meu propósito, o meu projeto, se isso existir na minha vida. E a primeira coisa que eu quero compartilhar ao seu coração é que a paz de Deus, que é essa paz do qual Jesus fala aqui, é aquilo que nos restaura para que a gente possa cumprir o nosso chamado. E esse é o primeiro ponto. Observa. Eu creio que você já pensou naquele paradoxo, né, humano, de que você está desafiado a fazer algo grande para Deus, mas você olha para você e fala assim: eu não consigo, eu não posso, eu não tenho capacidade. Já aconteceu com você isso? Você fala assim: eu não tenho condição. Então eu quero já aliviar o seu coração aí, porque desde o início de tudo, Deus nunca pegou as pessoas fortes e preparadas para fazer algo. Você não tem que se sentir totalmente capaz para fazer algo, mas a verdade é que Deus espera que eu reconheça as minhas fraquezas, para que eu possa começar a fazer algo do coração dele. E é justamente aquilo que começa o nosso texto. Diz assim que, ao cair da tarde, naquele dia, primeiro da semana, trancadas as portas da casa, estavam os discípulos com medo dos judeus. Vamos rever um pouquinho a história. Uma semana que havia sido muito complicada para eles. Uma semana que havia começado com a entrada triunfal de Jesus ali em Jerusalém. O grande rei entrado, mantos, palmas, aquela festa. Acho que o coração dos discípulos se alegrando do mestre. Eles não tinham ideia do que iria acontecer. Jesus sabia, mas eles não sabiam. Eles já vêm de um contexto em que Jesus, ao se aproximar de Jerusalém, ele fez, muitas pessoas foram curadas, pessoas restauradas. Então eles vinham de um momento de grandes palavras do mestre, em grandes sinais sendo efetuados, mas de repente começa tudo uma prisão. Eles já se sentem perdidos e cada um vai para um lado. Depois um julgamento esdrúxulo, um julgamento efetuado em que realmente nada contava com a verdade, e aquilo, né, já começou a trazer peso ao coração deles. Um julgamento fraudulento. Os políticos, coisa que não acontece, né, só acontecia lá naquele tempo, mas essa é uma outra história. Mas sobre o aplauso da elite religiosa, Jesus é condenado e eles estão vendo aquilo. Então vem, depois disso, na própria questão do medo deles também, a sexta-feira trágica. Jesus é levado à crucificação, e depois disso eles vão perceber que todo aquele triunfo, né, do domingo de Ramos lá havia cessado. Mas observe, no momento que está aqui, Maria já tinha ido no túmulo. Maria já tinha voltado dizendo: eu vi, ele ressuscitou. Ao mesmo tempo, Pedro e João também já tinham estado lá no túmulo e viram: não, realmente o túmulo está vazio. Mas eu pergunto, aonde que esse povo estava? Dentro de um cenáculo com a porta como? Fechada. Eles estavam com medo. E meu amado, se tem uma coisa que nos paralisa é o medo. Eles estavam com medo da autoridade, estavam com medo do fracasso, porque eles tinham colocado todo o coração deles, entendendo que Jesus os havia chamado para uma coisa grande. Alguns tinham expectativa de que iam usá-los para poder restaurar o reinado de Israel no sentido físico. Mas a gente percebe que, com tudo isso acontecendo,
eles estão com medo. Eles estão com medo do fracasso, eles estão com medo de terem sido abandonados pelo Mestre, eles estão com medo do incerto. Se tem algo que paralisa o nosso coração, é não saber o que vai acontecer amanhã. E olhar para aquilo que está ao nosso redor e falar assim, eu não tenho controle sobre as coisas. E a coisa mais natural disso, a gente acaba se isolando. Nunca aconteceu com você isso, né? Diante de um problema grande, você não sabe como trabalhar com aquilo, mais fácil a gente fazer que nem a tartaruga, né? Bota a cabecinha para dentro e fica ali escondidinho. Mas o nosso bunker espiritual, né? Eu estou aqui, eu estou retirado para a oração. Muita gente entra em depressão por isso, tá? É porque ora, mas porque na verdade se esconde. Mas aqueles estavam com medo. Um povo que estava vivendo coisas tremendas, mas eles estavam com medo, com portas trancadas. Mas o texto fala que não teve jeito. O ressurreto, para o ressurreto não tem porta, não tem parede. Para o ressurreto não tem isolamento que ele não possa romper. E Jesus ele entra dentro daquelas portas trancadas. Isso para dizer não apenas que aquelas portas trancadas implicavam que eles estavam com medo e fugindo de algo, mas para mostrar também que as portas estavam trancadas porque não há nada que possa impedir o que Cristo quer fazer. É Cristo que vai atrás daquele povo medroso, aquele povo escondido. Não é aquele povo que saiu para fora gritando, não, nós somos fortes. Não, aquele povo estava escondido, com medo. E é lá que Jesus adentra. E quais foram as palavras de Jesus? Será que Jesus chegou lá para poder cobrá-los de algo? Falando assim, epa, o que está acontecendo com vocês? Vocês não ouviram tudo que eu preguei, não? Cadê a força? Cadê, as palavras de Jesus que ele diz não é alguma coisa para incentivar o coração, não. O Senhor Jesus, ele chega ali, ele não vai condenar. Ele não vai dizer o seguinte, nossa, vocês estão aqui escondidos, tudo que eu fiz para você agora, vocês não retribuem. Não é nada disso. Pelo contrário, ele chega e diz, paz seja convosco. Em hebraico é Shalom Aleichem. Vamos dizer juntos, Shalom Aleichem. O povo que vai para Israel já vai aprendendo, tá? Shalom Aleichem. Paz seja convosco. E o interessante disso, Calvino, quando ele vai tratar desse tema, ele vai dizer o seguinte, que os discípulos, eles estavam desesperados, e essa paz que o Senhor Jesus fala, ele está falando sobre o impacto do que ocorreu com a ressurreição de Jesus. Jesus, ele com a sua morte e ressurreição, ele traz o supremo consolo. Quando a gente vai ver o que Carson ele vai dizer, ele fala que Jesus ele não estava usando uma mera saudação corriqueira, né? A paz do Senhor, a gente não faz assim, né? Paz do Senhor, irmão, a paz do Senhor. Não era simplesmente uma maneira de se cumprimentar, não, era algo muito mais forte. Era como se Jesus estivesse naquele momento anunciando aquilo que havia sido já predito em Isaías 53:5, que vai dizer que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Aquele castigo que vocês estavam todos debaixo foi quebrado. Spurgeon, quando fala sobre isso, ele diz assim, o Senhor trouxe do túmulo a própria paz que havia acabado de comprar com o seu próprio sangue. Quando o Senhor Jesus chega naquele lugar fechado, mostrando a sua glória, ele chega e encontra um monte de gente, sabe quando você está aquele bicho que é acuado com medo? E ele chega não para cobrar nada, mas para olhar, para dizer o seguinte, olha, a paz seja com vocês. Mas essa paz não é simplesmente a ausência de problema do que acontecia fora, mas era a certeza da presença de Cristo ali. E é como se fosse a gente dizer o seguinte, para tentar exemplificar. Imagine que você, eu não sei por que gastou demais, tá? Mas você criou uma dívida gigantesca com o banco, e essa conta não para de crescer, e continua crescendo, e continua crescendo, e aí você vai para a cama para dormir, mas não consegue dormir, porque a crise de ansiedade, o coração dispara. Só fazer um parênteses, que Deus abençoe, que se você estiver gastando muito, pelo menos você tenha isso, amém? Porque tem gente que gasta como se não houvesse amanhã,
que está orando para Jesus voltar para não precisar pagar o banco, né? Maranata, ora vem Senhor Jesus. Não é nem pelo desejo da chegada do reino, é para se livrar das contas e das prestações, ou daquele financiamento que não chegou. Não, vamos supor que você se preocupa com aquilo que você está devendo, e aí você não sente paz. Dá para você sentir paz quando você está com um problema como esse? Eu preciso ouvir um não bem forte, porque senão daqui a pouco tá os gabinetes cheios de gente endividada, tá? Lembre-se do seguinte, né? Quando você gasta com o cartão, você não gastou dinheiro, tá? Mas tá lá, depois de um mês vem a conta, não tem jeito. Então, vamos dizer que você tá lá com o coração apertado, mas de repente, fala assim: ai Jesus, abençoa que apareça sempre um desse. Um amigo que você desconhece, ele chega lá no banco e quita inteirinho a sua dívida. A partir daquele momento, né? Imagina, você paz, né? Você objetivamente não tem. Você continua na sua casa, você ainda não sabe, mas alguém pagou a sua conta. O que tirava a sua paz já não existe mais, porque a conta está paga, correto? Mas vamos supor que esse banco então vai mandar uma carta para você para dizer, né? Está lá na mesa do gerente, pago bem grandão assim, pago. E vai, bota no envelope, mas chega na sua casa, é aquela mesma carta que você sempre recebeu de cobrança, sabe? Que vem no envelopinho do banco, você conhece, né? Não da cobrança, condomínio, essas coisas, né? Chegou ali, você fala, não vou nem abrir. Aí você demora um pouquinho para abrir, mas de repente você abre. Quando você abre, você já tem motivo de ter paz, porque a sua dívida está paga. Você não precisa ficar desesperado, porque você já está pago lá. Mas você começa a sentir essa paz quando você descobre que aquilo é uma verdade. E então a paz inunda o coração. Sabe o que aconteceu na verdade? Quando o Senhor Jesus diz assim: olha, a paz seja convosco. O que ele está dizendo não é um pensamento positivo, não é, como eu falei, não é um conselho motivacional, mas Jesus está dizendo: a dívida de vocês foi paga, a guerra entre vocês e Deus acabou. O que vocês deviam, pelo pecado, por tudo, isso foi colocado para fora. Antes que os discípulos pudessem ter a paz no coração, Cristo veio garantir a paz estabelecida no tribunal de Deus. Primeiro ele foi lá, ele venceu, ele pagou o preço. Agora ele chega diante daqueles com temor e fala assim: olha, vocês estão com medo do povo que está lá fora? Que medo é esse? Eu quero dizer para vocês, o que vocês deveriam temer mesmo, eu quero dizer agora: a dívida muito maior foi paga. Não temo o que o homem pode fazer, ele vai dizer em outro momento, mas temo aquilo que Deus pode fazer. E aquilo que Deus poderia fazer foi pago. O Senhor Jesus pagou o preço. E quando a gente começa a perceber que essa paz, esse shalom, na verdade, ele é muito, muito grande. Ele é maior do que qualquer conflito, a ausência de conflito, uma tranquilidade passageira. O shalom bíblico é a restauração de tudo que foi quebrado pelo pecado. A paz. Vira para quem está do seu lado e fala assim: ó, a paz. A paz. A gente pode viver aqui porque o shalom de Deus é presente. E essa paz, na verdade, não é simplesmente porque a gente é bom, mas ele teve um preço. E esse preço foi alto. Tanto é que a coisa seguinte que ele faz, o que o Senhor fala? Ele mostra as mãos, para mostrar que havia um preço. Mas uma coisa interessante, você já parou para pensar, por que o Cristo ressurreto que venceu a morte, ainda traz as marcas dos cravos nas mãos e no lado? Por que Jesus mantém isso? Se a morte foi vencida, por que ele ainda mantém? É porque na verdade, quando os teólogos vão estudar isso, existe uma teologia da glória e uma teologia da cruz. A teologia da glória é soberano, Senhor de todas as coisas. A teologia da cruz é a teologia do sofrimento, da dor. E é como se Jesus estivesse dizendo o seguinte: olha, não existe glória sem cruz. Não existe algo maior sem que passe por isso primeiro. O caminho da glória é a cruz. E aí, mais uma vez, para a gente lembrar aquilo que havia sido falado em tanto tempo atrás. John Stott diz assim, que as cicatrizes de Cristo são o penhor de que o sofrimento do Mestre não foi um acidente de percurso, mas o próprio método da vitória divina sobre o pecado.
Ao mostrar suas feridas, Jesus está declarando: a paz que eu vos dou não foi barata, ela custou as cicatrizes no próprio Deus. Isso redefine para nós como igreja. Se eu busco saber qual que é o meu chamado, se eu busco entender o que Deus quer da minha vida, que nós somos parte da igreja, nós vamos ter que entender que a igreja não é aquela que se fecha por medo do mundo, e nem se fecha simplesmente para a gente se proteger do mundo, mas é aquela igreja que atua para que seja um instrumento de Deus, um instrumento o preço foi pago cabalmente para que eu pudesse viver em paz. Você está sem paz, meu irmão? Está vivendo com conflito? Pois eu quero te dizer, o Senhor diz a mim e a você: a paz seja convosco. Amém? E o que vai gerar depois disso, bem no finalzinho, diz assim que eles se alegraram. Aquele medo que tinham, não estou dizendo que acabou totalmente, mas o medo deu lugar para a alegria. Quando a paz do Senhor entra, mudou a circunstância lá fora? Governo romano, a partir daquele momento que Deus definiu a paz dele, o governo romano foi todo destruído lá de fora. Não tinha ninguém mais querendo procurá-los para prendê-los. Estava tudo igual. O que mudou? Dentro do coração. Entenda, o cristão ainda não precisa, primeiro, que mude-se as circunstâncias fora, porque a paz do Senhor, ela vem fazer aquela transformação de dentro para fora. E é por isso que na sequência do nosso texto vem a parte central, aonde o Senhor, Ele nos dá um padrão que nos orienta. Isso está no verso 21, onde Ele diz: disse, pois, o Senhor Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio. E isso é tremendo, porque, como professor de missiologia, esse é um assunto que daria para a gente passar o resto da tarde falando sobre a Missio Dei, sobre a missão de Deus. Nós dizemos assim que a igreja não tem uma missão, mas é uma missão que tem a igreja. Por quê? Porque na verdade, o que nós fazemos aqui nesse lugar é reconhecer que a missão que nós desenvolvemos primeiro parte do coração de Deus. O que Jesus vai dizer é o seguinte, é que, olha, vocês têm um chamado, vocês têm algo, mas vocês não vão olhar para outro lugar a não ser para mim. Não o pastor Nivaldo, tá? É Jesus, tá? Vocês têm que olhar para mim. E ele vai dizer assim: da mesma forma que o Pai me enviou, eu vos envio. A grande comissão de João, aqui entende como sendo a grande comissão, nos outros 3 evangelhos, ele é bem grande, Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Você já percebeu que João não tem uma grande comissão estruturada como os demais? Mas simplesmente, da mesma forma que o Pai me enviou, eu vos envio. E aí a gente vai perceber que é muito maior o entendimento do que é. Porque Jesus vai dizer o seguinte, olha, lembra o que Jesus diz, que é falado em João 3,16, ele mesmo dizendo: porque Deus, igreja, escola dominical, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Meu amado, missão que nós trabalhamos tanto na igreja, entenda uma coisa, é para um outro dia, mas a missão não é um departamento, não é sonho de Deus, a gente tem um departamento apenas de missão. Missão não é alguma coisa para poder mover a igreja, não, tem gente que gosta de trabalhar com jovem, tem gente que gosta de ação social, tem gente que gosta de missão. Não, missão tem a ver com o próprio projeto de Deus para a igreja dele. Do mesma forma como o Pai me enviou, eu vos envio. A igreja existe porque existe um envio. Primeiro, Jesus é enviado pelo Pai. Depois, quando Jesus ele sobe para a glória, diz que então que o Pai e Jesus enviam o seu Espírito. E depois o Pai, o Filho e o Espírito enviam a igreja, que somos nós. Está comigo? Somos enviados por Deus. E esse nosso envio, ele tem a ver com aquilo que Cristo fez por nós. Para eu saber o que eu tenho que fazer da minha vida, como meu propósito e ministério, eu tenho que olhar para Jesus e olhar para o que o Pai fez através dele. David Bosch, ele diz no seu livro de missiologia: a igreja não tem uma missão, a missão de Deus é que tem uma igreja, porque Deus tem algo a fazer. Ele não é simplesmente que a gente define o que a gente acha que tem que fazer, mas é aquilo que Deus fez. E quando eu olho para Jesus, há pelo menos 3 coisas importantes que eu vejo numa missão. A primeira é a questão da encarnação, proximidade.
Jesus Cristo, Ele deixou a sua glória e veio viver no nosso meio. Eu digo que Ele veio sujar o pé no barro literalmente. Ele teve que caminhar do lado de pessoas. Ele vivia na glória, cercado de tudo que é perfeito. Mas de repente Ele vem conviver com pessoas que justamente são pecadores. E Ele viveu tudo. Ele passou fome, Ele teve momentos em que Ele se sentou com publicanos, Ele caminhou muito, Ele teve junto de pessoas doentes como leprosos, Ele teve um momento de perda, chorando diante de um túmulo. Na verdade, o Timothy Keller, ele vai dizer que o movimento de envio de Jesus é o movimento da humilhação voluntária para a descida. Ele mostra que o Senhor, Ele vem assumindo a nossa forma, se tornando pequeno para poder nos alcançar. Isso significa que nós como igreja, a gente não pode viver preso aqui dentro desse lugar só. O Senhor Jesus nos chama para ir em tudo quanto é lugar, em tudo quanto é parte. Aí você pensa comigo e com você. Meu irmão, quando o Senhor, Ele nos reúne aqui, é muito gostoso como igreja, não é? Mas você passa mais tempo dentro da igreja ou lá fora? Sabe o que Deus faz? Um momento maior não acontece adoração a Deus, vontade, não é o que acontece aqui dentro, cantando, mas é quando o Senhor me coloca ao lado daqueles que necessitam. Lembra que a gente sempre diz que sal, eu tenho pregado sobre o sal, né? O sal não funciona se você botar o saleiro e a carne do lado. Você precisa fazer o quê? Se o sal for ruim, não adianta nada, botou lá. Então por isso, primeiro, Deus tem que ser verdade na minha vida. Diga comigo, o Senhor Jesus é a razão do meu viver, do meu existir. Você tem que saber isso. Ser sal é saber quem é Deus, saber o que Ele tem para a tua vida. E aí quando você estiver onde você foi colocado, você tem que saber que encostando como sal, você vai fazer com que realidades possam ser transformadas. Não porque você tenha que mudar, não porque você tenha que fazer algo, mas porque você é isso. E sendo isso vai incomodar. Pessoas vão ser incomodadas e tocar, vão fazer cara feia, vão te perseguir. Mas isso não pode nos fazer recuar. Por isso é que uma igreja, além dos muros, o chamado para nós e para mim e para você, não é a gente atingir uma comunidade perfeita, em que a gente fica o tempo todo aqui glorificando a Deus. Isso a gente vai fazer na eternidade. Vai ser bom, não vai? Você tocando arpinha no céu. Mas vai ter mais do que isso, com certeza, tá? Vai ter muito mais do que isso. Mas é encarnação, Deus nos colocou para fazer diferença. Uma outra coisa, o nosso ministério e vocação tem a ver com serviço. O Senhor Jesus fala que Ele vem, Ele tornou-se servo, e Ele é o modelo. O modelo de Cristo não é o modelo de poder, mas é o momento de bacia e toalha. Sabe o que significa isso? Lembra de Jesus lavando os pés dos discípulos? É onde aquele que é maior, não há dúvida quanto a isso, Ele é Senhor. E aquele que se dobra para lavar o pé do que é muito inferior, mas para demonstrar que Ele veio para poder cuidar, para poder amar. Ele não vem em busca de glória, de poder político e de conforto pessoal. Na verdade, Ele renuncia à tentação do triunfalismo, do domínio sobre tudo, para que Ele mostre o poder do amor e da transformação. A igreja, ela é chamada para ir, não é só com a CP, não é a CP que faz a nossa parte social só, mas é cada um de nós espalhados, porque a ação social não é só o que eu faço para aquele que necessita mais, mas é para aquele cujo coração ainda falta aquela paz. Lembram? A paz da separação com Deus, e eu sou o porta-voz disso, eu sou aquele que vive dessa maneira. Uma terceira coisa, a marca de Jesus foi de dependência. Essa é a primeira, proximidade do ser humano. Serviço. A terceira, uma marca da dependência. Jesus Cristo, sendo Deus, Ele poderia ter feito o que Ele quisesse, mas em todo momento Ele vai dizer assim: eu só posso fazer isso porque essa é a vontade do Pai. Houve momentos na ressurreição de Lázaro, por exemplo, Jesus estava ali, poderia simplesmente ter orado pela ressurreição, mas Ele falou assim: olha, para que vocês aprendam, Pai, essa submissão me leva a entender que eu não preciso ter exatamente, sabe, qual que é o meu chamado específico. O meu chamado, na verdade, é estar sempre com o ouvido atento o que Deus quer fazer na minha vida, aonde Ele me colocar. Mas aí pode ser num lugar que eu não goste muito, aí pode ser numa situação que não seja muito confortável,
mas eu sei que se Deus me colocou ali, eu estou em submissão a Ele. Eu não dependo dEle fazer aquilo que eu desejo, mas é a confiança de que não é a minha inteligência, não é as minhas capacidades, mas é a presença dEle. Por isso, a nossa motivação em tudo que a gente faz, se você quer procurar uma motivação para a sua vida, é viver para a glória de Deus. John Piper diz assim, que Deus é glorificado em nós quando estamos mais satisfeitos nele. Deus é mais glorificado em nós quando estamos mais satisfeitos nele. Você está satisfeito em Deus? Não estou perguntando se está satisfeito com a nossa igreja, tá? Porque ela tem defeito, os ministérios têm problemas, os pastores têm dificuldade de atender todo mundo. Não estou dizendo que você está satisfeito com a igreja presbiteriana de Curitiba. Não estou perguntando o seguinte: você poderia dizer que você é satisfeito em Deus? Que o que Cristo fez pela sua vida, lhe dando paz e perdão, isso inunda o seu coração? Gente, que seja isso o motivo que trouxe a mim e a você aqui nessa manhã. Por isso, na verdade, nós vivemos para a glória de Deus. Os discípulos estavam contentes porque eles receberam algo. E sabe o que acontece? A partir daquele momento, aquelas portas foram abertas. Porque eles entendiam que não importava o que acontecesse lá fora. Eles sabiam que aonde eles tinham que estar. E por isso, o último ponto do nosso sermão é que Deus não apenas mostra a nossa fragilidade, porque a gente, tudo gatinho, assustado, tem medo de fazer as coisas, tem medo de sair pregar, tem medo, mas não apenas Ele nos fala assim, olha, está vendo o grupo aí, eu quero que vocês vão, mas diz o verso 22 e 23, diz assim, e havendo dito isso, soprou sobre eles e disse, recebei o Espírito Santo. O Senhor não apenas nos chama para algo, Ele nos capacita. Lembra que lá no Jardim do Éden, o que o Senhor fez depois que Ele construiu o homem do barro? Soprou. Vocês se lembram aquela passagem de Ezequiel 37, de 9 a 10, o vale de ossos secos, o que Ele fez? Ele soprou. Quando o Senhor sopra sobre aqueles que estavam ali, é como se Ele dissesse assim, olha, tem uma nova criação. Esse sopro do Senhor atingiu a nossa vida quando Cristo entrou em nós através do seu Espírito. O Espírito habita em você, meu irmão? Amém? Portanto, você tem o sopro de Deus na sua vida. E o Espírito Santo de Deus é o combustível. Sem esse sopro, na verdade, a gente vai tentar tudo. Vai tentar viver de forma correta, vai tentar santificação, vai tentar fazer um monte de coisa, evangelizar, vai tentar ser o melhor profissional, vai tentar mudar nada vai dar certo. E Deus nos usa para tudo isso, mas Ele vem e fala assim, não vai ser por vocês, é pelo meu Espírito. Não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito. E é por isso que esse penhor do Espírito na nossa vida faz toda a diferença. Piper, quando ele fala da grande comissão, ele diz assim, toda autoridade me foi dada, dizendo no versículo, portanto ide. Nós não saímos pelas portas da igreja para pedir licença ou desculpas ao mundo por crermos no Evangelho. Nós vamos revestidos do Espírito Santo para proclamar a soberania de Cristo sobre cada centímetro quadrado da criação. Essa certeza tira das nossas costas o peso sufocante de ter que gerar resultados ou converter corações pelo nosso próprio intelecto. A conversão é algo soberano de Deus. Eu não preciso ter vergonha daquilo que eu creio, medo de tomar a Bíblia na mão e as pessoas vejam que eu seguro esse livro, de que no meu trabalho saibam quem eu sou. É a certeza de que essa comunidade foi chamada para fazer diferença. Eu e você fomos chamados para fazer diferença. E essa comunidade é colocada no mundo, inclusive para ser um instrumento de Deus. Ele vai encerrar dizendo assim, se perdoardes de um, serão perdoados. Lembre de uma coisa, eu não tenho poder para perdoar pecado de ninguém. Você também não. Amém? Mas o que nós foi dado nas nossas mãos? Nos foi conferido a autoridade ministerial de declarar aquilo que as pessoas recebem ao se converterem, ao confessarem os seus pecados. Então,
Eu vou saber, se a pessoa confessou a Cristo, eu posso dizer, os seus pecados estão perdoados. Não é que sou eu que perdoo o pecado, mas é que eu tenho verdade, prova de que estando em Cristo tenho o pecado perdoado. Mas ao mesmo tempo, se a pessoa se recusa, eu vou poder dizer, você continue na sua vida porque você está em pecado. Entenda uma coisa, o mundo secular moderno, na verdade, ele tornou-se uma arena impiedosa. Você já viu o julgamento que acontece hoje? Pode nem ser verdade, quando coloca alguma coisa na internet, você já é culpado daquilo. Em uma cultura marcada por tribunal de júri popular, pela cultura do cancelamento, pela busca pela vingança. Se você comete um erro, você é rotulado, descartado, cancelado. Não há misericórdia. E por isso a igreja foi enviada como um instrumento de Deus, para dizer, Deus perdoa. Não há pecado, não há coisa feia o suficiente para que Deus não possa perdoar. Por isso, a igreja, nós somos convidados a ser o abraço da graça. Nós não somos aqueles que vão com pedras para atacar naqueles que erram. Isso significa que, numa sociedade, nós não somos chamados para ser fofoqueiros, mas nós somos chamados para interromper uma espiral de vingança, para estendermos a mão para o caído, e para que a gente possa apontar para Cristo. Significa que a gente tem que proclamar, existe perdão, existe restauração, e existe um pai que acolhe o filho pródigo que volta para casa, dos quais eu sou um deles, e você também. Por isso, meu irmão, a história não termina com uma porta fechada. No texto não fala que a porta se abriu, mas se você ler o livro de Atos, você vai perceber que esta foi a realidade. Sabe por quê? Porque aquele Pedro, que negou Jesus por 3 vezes, se torna um grande pregador de multidões. O Tomé, que duvida, e o Senhor lhes mostra as marcas, é aquele que vai para a Índia e regiões distantes para pregar o Evangelho. A igreja ferida e imperfeita, ela saiu ao encontro do ferido. Abriram-se as portas. Na verdade, como eu disse, não mudou o que tinha lá fora, daquelas vidas, mudou o que tinha dentro. Por isso, meu irmão, Deus não chama a mim e a você para apatia, e nem simplesmente para a gente poder sair correndo e fazendo um monte de coisa, mas nós somos chamados a ser participantes da obra de Cristo, ser expressão viva de Deus. Somos chamados a conhecê-lo e fazê-lo conhecido. Diga comigo, eu sou chamado para conhecê-lo e fazê-lo conhecido. E aí eu posso transformar a minha rotina num campo sagrado da missão. Meu amado, que Deus nos dê graça, que a nossa igreja não seja conhecida como o lugar de fortaleza teológica e doutrinária, sempre falando de forma correta, mas trancado dentro de 4 paredes, mas que sejamos conhecidos como um povo enviado, como cada um de nós seremos nesse momento. Quando colocarmos as portas fora ali, nós estamos abrindo as portas para poder chegar. E nessa semana, quando você abrir a porta da sua casa, você vai talvez para um escritório cheio de problemas, você vai entrar numa empresa com dificuldade, você vai para uma sala de aula, vai encontrar de tudo, você vai entrar talvez dentro de uma família com problemas seríssimos. É nesse lugar que Deus chamou para que a gente se lembre daquelas cicatrizes, as cicatrizes que permaneceram, mas que são a prova cabal de que nós fomos perdoados, e esse mesmo perdão nós devemos levar. Amém. Que Deus abençoe as nossas vidas.